tempo está no fim. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Eis que venho sem demora. Série Permaneça em Jesus, parte 34. Reavivamento traz missão. Até que recebam o Espírito Santo, eles não podem transmitir esta mensagem com poder. Até que recebam o Espírito Santo, eles não conseguem compreender o que Deus pode fazer por seu intermédio. E recebereis poder, 286. Deus planejou que as pessoas sejam atraídas pelo nosso comportamento e nossa unidade amorosa. Isso é especialmente verdadeiro para nossas crianças, jovens e membros da família, mas também para nossos parentes, pessoas conhecidas, vizinhos, colegas, amigos e estranhos que encontramos. As pessoas se tornam responsivas à nossa fé e Deus pode direcionar as pessoas até nós. As palavras a seguir nos mostram a forte influência que nosso comportamento pode ter. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria 100 de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Testemunhos para a Igreja, volume 9, 189. Mas o Espírito Santo é indispensável para isso. Ellen White chama a atenção dos pastores sobre o seguinte: os membros da Igreja não estão habilitados a apresentar as grandes e gloriosas verdades da Santa Palavra de Deus, que convenceriam e converteriam almas por intermédio do Espírito Santo. O poder de Deus espera seu pedido e recepção. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, 175. Como o despertar espiritual pode ser mantido? Em 1893, um reavivamento ocorreu em instituições adventistas em Battle Creek, Michigan, mas o reavivamento logo se extinguiu. Deus deu a Ellen White uma visão sobre a causa. Ela disse: houvessem todas as muitas almas, então esclarecidas, ido imediatamente trabalhar, a fim de transmitir a outros aquilo que Deus lhes dera, justamente para esse desígnio, mais luz haveria sido dada, mais poder concedido. Mensagens Escolhidas 1, página 129. Recebemos mais luz e mais força ao pregar o Evangelho. Quando cuidamos de outras pessoas, então isso tem repercussões valiosas em nossa própria vida. É por isso que é extremamente importante encorajar as pessoas a intercederem por indivíduos não alcançados durante os 40 dias de adoração. Dennis Smith, 40 dias, livros 1 e 2, Introdução. Onde nossa missão deve começar? Jesus disse aos seus discípulos onde eles deveriam começar sua missão. Eles deveriam iniciar os trabalhos onde eles estavam. Para nós, isso significa que devemos começar em casa e onde as pessoas nos conhecem. Por que Jesus planejou dessa forma? Onde as pessoas nos conhecem, o nosso testemunho será aceito se for acompanhado de comportamento amoroso. O testemunho da nossa vida deve corresponder ao testemunho da nossa boca. Pode ser visto em casa se estivermos realmente cheios do Espírito Santo. Qual a importância do novo mandamento de Jesus? Jesus diz em João 13, 34 e 35:
Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uma vida cheia do Espírito Santo leva a outro fruto importante, a mansidão. Mansidão é a mentalidade de Jesus e é essencial para uma boa união. Esta é a razão pela qual Jesus deu o novo mandamento imediatamente depois de lavar os pés de seus discípulos. O lava-pés era uma representação da mansidão. Mansidão não é uma característica do homem natural. No entanto, podemos pedir a Deus diariamente por mansidão, reivindicando promessas, como Miqueias 6, verso 8. A mansidão é uma característica muito importante para a pessoa cheia do Espírito, mas geralmente é completamente mal compreendida. No Novo Mandamento, Jesus fala sobre amar uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos ama com amor divino. Chamamos esse tipo de amor de ágape, a palavra grega para o amor divino. Só podemos ter esse amor se formos cheios do Espírito Santo. Paulo escreveu: porque Deus derramou seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Romanos 5, 5. Supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo, eis o melhor dom que nosso Pai Celestial pode conceder. Esse amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não o pode criar ou produzir. Ele somente é achado no coração em que Jesus reina. Atos dos Apóstolos 551. Portanto, a presença de mansidão é uma questão de saber se Jesus está no trono do nosso coração. Permitimos que Ele governe tudo em nossa vida? Entregamos completamente nossa vida a Ele? Confirmamos isso diariamente? E quanto a mim? Eu tenho uma fé atraente? Jesus vive em meu coração por meio do Espírito Santo? Se sim, então preciso cuidar e crescer nesta fé atraente. Mas, se eu perceber que ainda não tenho esta fé, então definitivamente preciso enfrentar essa questão tão importante. Existem ajudas úteis para encontrar esta fé atraente, para aqueles que ainda não a têm, e para cuidar dessa fé, para quem já a tem. No meu livro Passos para o Reavivamento Pessoal e no livro de Dennis Smith, 40 dias, devocionais e orações em preparação para a segunda vinda do Senhor, serão encontradas tais ajudas. Esses dois livros se complementam de forma inestimável. Eu posso apenas recomendar de todo o coração que você leia esses livros, sim, até mais de uma vez. Como pode nossa falta pessoal do Espírito Santo ter um impacto em outras pessoas? Sem Jesus em nós, por meio do Espírito Santo, somos cristãos carnais. Veja 1 Coríntios 3, 1 a 3, Romanos 8, 1 a 17, Gálatas 5, 16. Não somos salvos nessa condição, Romanos 8, 9. Estamos vivendo de acordo com nossas próprias habilidades e capacidades humanas. Os resultados são que nossa família e filhos provavelmente também serão cristãos carnais, com todas as consequências lamentáveis. Temos que ter em mente que o amor de Deus só pode estar em nosso coração por meio do Espírito Santo. Ellen White diz: os que nunca experimentaram o amor terno e cativante de Cristo não podem guiar outros à fonte da vida,
Seu amor no coração é um poder que motiva e que leva os homens a revelarem-no na conversação, no espírito misericordioso e terno, no reerguimento da vida daqueles com quem se associam. Atos dos Apóstolos 550. Quando Jesus vive em nós por meio do Espírito Santo, então ele nos capacitará a testemunhar de Deus de uma maneira completamente natural. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Dá-me tua paz, Mestre, dá-me tua paz. Se tristezas vêm quando tão a sós estou, não serei tentado. The